nessa luta, irmão, nós vamos ser renovados na presença de Deus. Tudo vai passar. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15. Todos os que têm Bíblia, abram por favor. Lucas, capítulo de número 15. Alguns, ou apenas um versículo, para a nossa meditação. Lucas, capítulo de número 15, o versículo é o versículo de número 24. Pode ser esse aqui mesmo, irmão. Obrigado. Lucas, capítulo 15, apenas um versículo, é o versículo de número 24. Os irmãos encontrarem, podem dizer amém? Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu gostaria que você guardasse esta expressão: tinha-se perdido, mas foi achado. Aleluia. Observando a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que por inúmeras vezes alguém ou alguns perderam alguma coisa e tiveram a oportunidade de reaver ou de encontrar novamente aquilo que perdeu. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia vai nos mostrar que Israel perdeu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. 1 Samuel capítulo de número 9, você vai ver lá um homem chamado Quis, pai de Saul, que perdeu as suas jumentas, e a Bíblia vai nos informar que ele chama o seu filho Saul para que ele pegue alguns moços, e a Bíblia vai nos mostrar ainda no capítulo 9 e 10 que aquelas jumentas foram encontradas novamente. Observando a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo de número 13, você vai ver um episódio em que Eliseu está dialogando com o rei Jeoás, e a Bíblia diz que Eliseu estava doente, prestes a morrer, e aquele homem veio visitar Eliseu, e chegando lá, Eliseu manda que ele pegue algumas flechas e crave essas flechas no chão. A Bíblia diz que por 3 vezes Jeoás feriu a terra, mas aí Eliseu olhou para ele e disse: o que fizeste? 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra, e assim irias aniquilar e vencer o seu inimigo. Ou seja, aquele homem, quando fincou aquelas flechas 3 vezes no chão e não 5 ou 6, como disse o profeta, perdeu a oportunidade de receber uma grande vitória sobre os seus inimigos. Este capítulo 15 que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas é chamado de o departamento de achados e perdidos da Bíblia Sagrada. Nele nós encontramos um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. A Bíblia diz que ele deixou 99 no deserto e saiu atrás desta uma e encontrou-a. E quando ele a encontrou, ele a trouxe de volta para o redil e chamou os seus amigos para se alegrarem por ter encontrado a ovelha perdida. Também a Bíblia neste capítulo vai nos mostrar uma mulher que a Bíblia diz tinha 10 dracmas, porém ela perdeu uma dracma. E aí a Bíblia diz que ela acendeu a candeia, varreu a casa, procurou com diligência, com esforço, e a Bíblia diz que ela reencontrou a sua dracma perdida. E depois que ela encontrou, ela chamou as suas amigas para se alegrarem com ela, porque encontrou a dracma perdida. E por fim, nessa expressão que nós lemos, nós também encontramos um pai que tinha 2 filhos
e perdeu um deles. Parecia não haver mais esperança. Porém, quando nós lemos aqui no verso de número 24, nós vemos a expressão do pai dizendo que todos deveriam se alegrar, comemorar, porque o filho que estava morto reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Note que a minha vida e a tua vida é cheia de perdas e ganho. Um dia nós ganhamos, um dia nós perdemos. Um dia você tem saúde, no outro dia você perde a saúde. Um dia você tem dinheiro, no outro dia você perde dinheiro. Um dia você tem um ente querido ao seu lado, daqui a pouco esse ente querido parte e você não tem mais esse ente querido ao seu lado. Por quê? Porque a vida é assim. Um dia você ganha, um dia você perde. Muitos de vocês, eu tenho certeza, já conquistaram muitas coisas, mas também já perderam muitas coisas. Nesta noite eu gostaria de passar para os irmãos e para as irmãs 5 coisas que eu e você não podemos perder jamais. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, passe o que passar, eu e você não poderemos perder estas 5 coisas que eu irei falar aqui aos irmãos nesta noite. Em primeiro lugar, haja o que houver, eu e você não poderemos perder jamais a alegria da salvação. Salmo 51:12: torna a me dar a alegria da tua salvação. Os senhores sabem, as senhoras sabem, que infelizmente muitas pessoas já perderam a alegria da salvação. E eu e você podemos perder saúde, podemos perder dinheiro, podemos perder o que for, mas não podemos perder jamais a alegria da salvação. Eu me lembro que nós congregávamos ali em Diadema, no Jardim Santa Terezinha, e nós éramos ligados ao setor de Jabaquara, ali em São Paulo também, e havia um irmão lá no Jabaquara, chamado irmão Joaquim, uma pessoa muito querida da igreja. Ele adoeceu, e quando ele adoeceu, meu pai era o pastor da igreja em Vila Santa Terezinha, e ele convocou um grupo de irmãos para irmos na casa do irmão Joaquim. Por quê? O irmão Joaquim estava no leito de enfermidade. O irmão Joaquim estava desenganado pela medicina. E na conversa dos irmãos, o assunto era esse: nós vamos lá para confortar o irmão Joaquim, nós vamos lá para consolar o irmão Joaquim. Quando nós chegamos lá, o irmão Joaquim foi quem nos consolou, o irmão Joaquim foi quem nos confortou. Ele disse para nós: irmãos, não se preocupem, eu já perdi a minha saúde, o médico já me desenganou, mas eu não perdi a alegria da salvação. Eu continuo na expectativa de conhecer Jesus. Eu continuo com a minha esperança de encontrar-me com Jesus. Então, senhores, não se preocupe, pastor, canta o hino 202 da harpa. E aí os irmãos juntaram e cantaram que junto ao trono de Deus preparado há, cristão, um lugar para ti. E naquele dia aí os irmãos se alegraram. O irmão Joaquim, no leito de enfermidade, foi renovado, falou em línguas estranhas. E alguém poderia olhar e dizer: como pode alguém que está à beira da morte, como pode alguém que está enfermo, sentindo dores terríveis no corpo, falar em línguas estranhas, chorar de alegria, glorificar o nome do Senhor? É porque ele ainda tem a alegria da salvação. Muitos perderam a alegria da salvação. É por isso que não tem prazer mais de estar na casa de Deus. É por isso que não tem prazer mais de exaltar o nome do Senhor. É por isso que não tem prazer mais de se envolver nas coisas de Deus e na obra de Deus. Antes fazia, hoje não faz mais. Por quê? Porque perdeu a alegria da salvação. Neemias 8:10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que um crente triste não produz, que quando eu e você estamos tristes, a coisa não anda, que quando a
tristeza toma conta de alguém, de uma vida, de um grupo, de uma igreja, as coisas não fluem como deveriam fluir. Mas eu quero acreditar nesta noite que o teu coração está cheio de alegria. Talvez você está passando por luta, por dificuldades, por adversidades, ventos terríveis podem estar soprando na sua vida, mas em nome de Jesus não perca a alegria da salvação. E se você perdeu a alegria da salvação, eu quero profetizar a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. São João capítulo 16, versículos 20, 22 e 24. Versículo 20: a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 22: e ninguém tirará a tua alegria. Versículo 24: e a tua alegria, o teu gozo vai ser completo para a glória do nome do Senhor. Não perca jamais, meu irmão, minha irmã, haja o que houver, não perca a alegria da salvação. Você pode até ficar desempregado, mas você não pode perder a alegria da salvação. O médico pode até te dar uma má notícia, mas você não pode perder a alegria da salvação. As coisas podem até não estar fluindo como você gostaria, mas não perca a alegria da salvação, porque a alegria da salvação te faz servir a Deus com alegria. E quando você serve a Deus com alegria, o milagre acontece na minha vida e na tua vida, e o nome de Deus é glorificado. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, eu e você, haja o que houver, não podemos perder jamais a unção de Deus. Você sabe que a unção de Deus, eu creio nisso, ainda faz em nosso meio toda a diferença. Não basta cantar, tem que cantar com unção. Aleluia. Não basta pregar, tem que pregar com unção de Deus. Não basta visitar, evangelizar, tudo tem que ser feito debaixo da unção de Deus. Quando eu e você fazemos as coisas na unção de Deus, a bênção de Deus é derramada, irmãos. A igreja é renovada. Juízes capítulo 16, versículo 20, a Bíblia diz lá: o Espírito do Senhor se retirou dele e ele não percebeu. Sansão, o Espírito do Senhor, a presença de Deus, a unção de Deus saiu da vida dele e ele não percebeu. Infelizmente, existem pessoas que estão cantando por cantar, pregando por pregar, fazendo por fazer, mas perderam a unção de Deus. E é a unção que faz a diferença. A voz pode ser até bonita, mas sem a unção de Deus não anda. A homilética, a retórica, a oratória, a capacidade de falar pode ser até boa, mas sem a unção de Deus as coisas não acontecem. Mas eu quero dar glória a Deus, porque nessa noite nós percebemos que a bênção do Salmo 92:10 está se cumprindo em nosso meio. Deus está derramando azeite fresco sobre as nossas vidas neste lugar. Tem unção de Deus aqui nessa igreja, tem unção de Deus nesta casa, e eu e você podemos sentir sim a glória do Senhor movimentando este lugar. Quando alguém canta debaixo da unção, você sente algo diferente no seu viver. Você tem vontade de adorar, você tem vontade de glorificar, você tem vontade de exaltar o nome do Senhor, porque você percebe a unção de Deus movimentando o ambiente. Aleluia! Haja o que houver, não perca a unção de Deus. Se o pecador entra dentro de uma igreja que não tem unção, ele entra e sai sem perceber nada, irmãos. Ele sai, ele não vê nada lá, mas de repente ele entra e ele vê alguém dizendo glória, mas é aquele glória bem caprichado, não a unção de Deus. Ele olha para o lado e vê alguém chorando e percebe que aquela lágrima não é lágrima de tristeza, não é lágrima, é uma lágrima diferente. Olha para aquela pessoa, parece que está chorando de alegria. Quando você levanta a tua mão para o céu com tanto prazer para glorificar a Deus, até o pecador olha e percebe a unção de Deus na sua vida, e pode acreditar, a unção de Deus ela transforma vidas, irmãos, de maneira que alguém vê a unção de Deus na tua vida, na minha vida, ele olha para nós e diz: eu quero ser igual a você. Mas por quê? Porque a unção de Deus está no teu viver. Haja o que houver,
Não perca a unção de Deus. Ande na unção, cante na unção, viva na unção, pregue na unção, adore na unção. Tudo quanto você quiser, faça debaixo da unção de Deus. O nome de Deus será glorificado. Em terceiro lugar, eu e você não poderemos perder na nossa vida jamais, irmãos, o temor de Deus. Provérbios 1:7, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 1 Samuel 2:30, Deus dizendo: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam eu desprezarei. Malaquias capítulo de número 1, versículo 6 em diante, a palavra de Deus para os sacerdotes e para o povo de Israel: eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, olha o que ele diz: eu vejo que o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor, mas eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está o meu temor? Aí ele diz uma palavra dura: quando vocês comparecem na minha presença para oferecer o sacrifício, vocês trazem um animal cego, manchado, manco, e ainda perguntam: em que vocês estão me desprezando ou me desonrando? Irmão, esse negócio é tão sério. Nós adorarmos a Deus com temor. E você chegar aqui, irmão, e descobrir que aqui não é a casa da sogra. Não, é Betel, é casa de Deus. Não é lugar de conversar, não é lugar de mascar chiclete, não é lugar de colocar o papo em dia, não, é lugar de adoração. E tudo precisa ser feito com reverência, tudo precisa ser feito com temor, tudo precisa ser feito com cuidado. Guarda o teu pé, Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aleluia! Quando você glorifica, você não adora o homem. Tudo aqui está sendo direcionado a Deus. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Tudo que fizermos está sendo direcionado a Deus. Eu quero convidar você a erguer a tua mão para o céu e glorificar a Deus, adorar a Deus com temor, com temor, com temor. Não é para mim, não é para o pastor, não é para Deus, é para Deus, é com temor. Aleluia! Haja o que houver, não, irmã, não perca o temor de Deus. Irmãos, o temor de Deus faz a diferença no culto. Aleluia! É o temor de Deus. É o temor de Deus que faz a gente sentir aquele friozinho na barriga antes de parar o microfone. É o temor de Deus que nos faz tremer ao transmitir a palavra de Deus. É o temor de Deus que nos faz arrepiar ao louvar a Deus com hino, porque nada que é feito para o homem, irmãos, tudo é direcionado ao Todo-Poderoso, ao dono da igreja, ao nosso Senhor. Haja o que houver, passe o que passar, não perca o temor de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu sinto o temor de Deus nessa casa. Aleluia! Quarto lugar, haja o que houver, passe o que passar. Olha que importante. Não perca a tua família. Irmão, não desista da sua família. Há pessoas que olham para Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e dizem: não é para mim. Deve ser para a irmã fulana, para o irmão fulano, mas para mim não é. Há pessoas que olham para Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e dizem: não é para mim. É para a irmã fulana, é para o irmão fulano, mas para mim não é. Eu quero profetizar Jeremias 31, versículo 1. Naqueles dias eu, o Senhor, serei o Deus de todas as famílias.
Noemi e Ruth. Depois de um tempo você dá uma olhadinha lá no livro de Ruth. A história. A Bíblia diz lá que Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Eles tinham 2 filhos chamados Malom e Quilion. Moravam em Belém, Judá. E a Bíblia vai nos dizer que houve uma crise, houve uma seca, e eles tiveram que se mudar de Belém e foram para os campos de Moabe. Chegaram nos campos de Moabe, moraram por algum tempo lá, mas a Bíblia diz que algo terrível aconteceu. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. A Bíblia diz que os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com Ruth e Orfa, 2 moabitas. Porém a Bíblia vai nos mostrar também que Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, que já tinham perdido o marido, também morreram. Agora ela não tem filhos, agora ela não tem marido, agora ela não tem expectativa do futuro. Por quê? A história familiar dela estava acabada. Lá está Noemi e 2 noras viúvas, Ruth e Orfa. Ela chama as 2 e diz: minhas filhas, voltem para a vossa terra, voltem para as vossas famílias, porque eu não posso mais dar filhos, e ainda que eu pudesse, até eles crescerem não haveria tempo para vocês se casarem com ele. Voltem, porque a nossa família está destruída. Orfa, cujo nome significa pescoço, vira-se e volta. Ruth, cujo nome significa amizade, olha para Noemi e diz: Noemi, onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, eu pousarei. Onde quer que morreres, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Quem olha para o capítulo 1 do livro de Ruth, descobre ou percebe que família é questão de destruição. Tem gente que olha para o capítulo 1 do livro de Ruth e diz: a minha família está enquadrada aí. Destruição, morte, crise, problemas de todos os lados, depressão, decepção, vergonha. Tudo isso está acontecendo na família de algumas pessoas. A Bíblia vai nos dizer então que Ruth volta com Noemi, acompanhando ela até Belém de Judá. E quando elas vão chegando em Belém, as pessoas percebem Noemi chegando, e a Bíblia diz que as pessoas olham e dizem: não é essa a Noemi? E ela diz: não, não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, porque Noemi significa agradável, Mara significa amarga, amargurada. Então não me chamem mais de Noemi, porque eu não sou mais uma mulher agradável, eu sou uma mulher amargurada. E ela diz: a mão de Deus foi contra mim, a mão de Deus é contra a minha família. Quem olha para o capítulo 1 do livro de Ruth, olha e diz: minha família está enquadrada nisso aí. Vergonha, morte, tristeza, decepção, depressão, tantas coisas ruins estão acontecendo em algumas famílias. Quando chega no capítulo 2 do livro de Ruth, a Bíblia diz que Ruth toma a decisão de ir trabalhar nos campos de Boaz, já em Belém. E quando ela começa a trabalhar, a Bíblia diz lá no capítulo 2 que caiu-lhe a sorte de ir dar nos campos de Boaz. Você sabia que tem gente que pensa que família é questão de sorte? Ah, eu tive sorte no casamento. Ah, eu não tive sorte no casamento. Ah, eu tive sorte com os meus filhos. Ah, eu não tive sorte com os meus filhos. Quem olha para o capítulo 2 do livro de Ruth pensa que família é questão de sorte, mas não é. Porque quando a gente chega no capítulo de número 3, a gente percebe que para uma família andar bem, tudo é questão de bom relacionamento, irmãos. Por quê? Quando Ruth está trabalhando nos campos de Boaz, a Bíblia vai nos informar que ele manda os seus empregados colocarem mais espigas para ela colher. E quando ela colhe, ela fica curiosa: por que ele está abençoando tanto a minha vida? Olha a resposta de Boaz: ô Boaz, por que você está pedindo o pessoal derramar mais espigas para mim? Ele diz: é porque eu sei o que você está fazendo com a tua sogra. Ó,
Deus sabe, irmão, o que a gente faz com a nossa sogra. Sabia disso? É? É aí que a gente descobre que família não é questão de sorte. Família abençoada sabe se relacionar. Família abençoada é aquela que se relaciona bem. O marido respeita a esposa respeita o marido se comunica com a esposa se comunica com o marido, os filhos podem conversar com os pais podem conversar com os filhos. Tem casa que parece que todo mundo é estranho. O marido não fala direito com a esposa, os filhos não falam direito com o pai, parece que ninguém se conhece. Um monte de gente morando debaixo do mesmo teto, mas todos estranhos um ao outro. Aí depois sai dizendo por aí: eu não tive sorte no casamento. Não, você está se relacionando errado. Quantas vezes, né? O marido manda uma mensagem, porque agora é pelo celular, né? O marido manda mensagem: amor, estou chegando, eu te amo. Aí a esposa responde: traz papel higiênico. Aí quebra. É questão de relacionamento. Tem que saber falar, tem que saber se relacionar, tem que saber usar a palavra certa na hora certa. Tem que parar de tratar a esposa com brutalidade e deixar a presença de Deus entrar dentro da tua casa. Família é questão de bom relacionamento, não é questão de sorte e nem de golpe do baú. Porque tem gente que pensa que família é questão de golpe do baú. Quando chega no capítulo 3, Noemi fala para Ruth: ó, vai falar com Boaz para ele casar com você. Por quê? Porque ele é da família. Eu vou recuperar tudo que eu digo. Dá a impressão que família é golpe do baú, irmão. Sabia que tem gente assim? A moça quer namorar, e aí a mãe, você pensa que não acontece isso? Não acontece. Namora com esse não, que ele é um pé rapado. Namora com aquele ali, olha o carro dele. As pessoas estão abrindo mão do caráter, do temor a Deus, dos princípios cristãos, para dar golpe do baú. Olha, casa que é um bom partido. Vigia, irmão, cuidado com o conselho que você dá para sua filha. Vigia, moça. Não é o carro, não é a posse, não, é o caráter em primeiro lugar. É o temor a Deus em primeiro lugar. Família não é questão de golpe do baú. Família é questão de bom relacionamento. Quando chega no capítulo 4, a Bíblia diz que realmente Boaz casa-se com Ruth, mas não é golpe do baú, é amor. Ele se apaixona por ela e se casam. E olha que bonito, irmão. Quem olha para o capítulo 1 de Ruth, vê a família de Noemi destruída. Quem olha para os versículos finais do capítulo 4 do livro de Ruth, vê lá Ruth com um bebê nas mãos, entregando na mão de Noemi, dizendo: Noemi, tu és uma mulher afamada em Belém. Por quê? Porque a história da tua família não acabou. A história da tua família vai continuar. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo está armando cilada para todo lado, para destruir o casamento, para destruir a sua família, para acabar com a comunicação na tua casa. Mas em nome de Jesus, levante a tua mão para o céu, para adorar a Deus, porque a tua família é plano de Deus, a tua família é projeto de Deus. Aleluia. Haja o que houver, irmão e irmã, não abra a mão da sua família. Não perca a sua família, porque a tua família é plano de Deus, é projeto de Deus. Em quinto lugar, eu finalizo aqui. Haja o que houver, irmãos, eu e você não poderemos perder jamais o sentimento de verdadeiros adoradores. Infelizmente nós estamos vivendo uma época de adoradores condicionais. Depende do tempo, depende de quem vem, depende de quem prega, depende de quem canta, depende do sapato, depende da roupa,
Depende do pagamento. Depende. E aí você vai adorar? Não sei, preciso ver primeiro. Deus está à procura de adoradores incondicionais. Incondicionais. O que está acontecendo? Um monte de problema. E daí? E daí que eu vou continuar adorando. Eu não abro mão de adorar o nome do Senhor. E aí você olha para mim e diz assim: pastor Alain, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Pois é, mas você também não sabe o que está acontecendo na minha. E aí você também não sabe o que está acontecendo na vida desse irmão, dessa irmã também. Você olha só para você mesmo e se acha no direito de não adorar. Tem gente que está passando por um problema maior do que o meu, maior do que o teu, e já deu mais glória a Deus do que nós dois juntos. Por quê? Porque é um adorador incondicional. Quando eu falo de adorador incondicional, sabe de quem eu me lembro? Eu me lembro de Jó. Jó era um adorador incondicional. Capítulo 1 do seu livro, a Bíblia diz lá que Jó era reto, Jó era íntegro, Jó era temente a Deus e Jó se desviava do mal. Sem que Jó soubesse, sem que ele fosse avisado, houve uma reunião no céu. A Bíblia diz que compareceram todos os filhos de Deus e compareceu também Satanás. Quando vem Satanás, Deus pergunta a ele: de onde vem Satanás? E ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Aí a pergunta de Deus: viste lá o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. O diabo debochado olha para Deus e diz: mas também ele está cheio de bens, ele tem riqueza, ele tem uma família bonita, ele tem gado, ele tem fazendas, ele tem amigos, ele tem tudo que ele precisa. É por isso que ele te adora. Mas toca em tudo que ele tem e verás se não blasfema de ti. Deus autorizou, irmão. Olha como Deus sabe de tudo. Ele olha para Satanás e diz: então vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Um dia, sem que Jó soubesse de nada, ele começa a receber notícias ruins, uma atrás das outras. Jó! Vieram os sabeus, roubaram os bois e as jumentas, e só eu escapei para trazer. Quando ele fala vem o outro. Jó! Caiu fogo do céu, matou os moços, matou as ovelhas, e só eu escapei para trazer. Quando ele está falando vem outro. Jó! Vieram os caldeus em 3 bandos, mataram os moços, roubaram os camelos, e só eu escapei para trazer. Quando ele está falando vem outro. Jó! Os teus filhos, Jó, os teus 10 filhos estavam reunidos na casa do teu filho mais velho, e deu um pé de vento nos 4 cantos da casa, a casa caiu e os teus 10 filhos morreram. Você já pensou o que é isso? Num dia perder tudo que tem. Isso aconteceu com Jó. E a Bíblia diz que houve outra reunião no céu. Comparecem os filhos de Deus. Vem Satanás também. De onde vem Satanás? Pergunta Deus. E o diabo responde: de rodear a terra e de passear por ela. Aí continua Deus: viste lá o meu servo Jó? Ainda que tu me incitaste contra ele, ele permanece fiel. Não murmurou, não reclamou. Também, olha o diabo, também ele ainda tem saúde. Agora toca na saúde dele e verás se não blasfema de ti. Tá bom, Satanás, então toca na saúde dele, toca na pele dele, mas não toque na sua alma. Eu imagino, irmão, Jó acordando um dia cheio de projetos, como quem diz: eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou sair dessa situação, eu vou dar a volta por cima. Mas quando ele olha para o seu corpo, ele percebe que o corpo dele está diferente. Quando ele olha para as suas mãos, para o seu braço, ele percebe que o seu corpo está tomado de feridas, de chagas, úlceras, tumores saem para fora do corpo de Jó. Ele perde a saúde. A situação de Jó fica crítica, tão crítica
que a Bíblia diz que ele vai sentar-se na cinza com um caco de telha nas mãos para se coçar. Quando a Bíblia diz que ele está sentado na cinza, não é cinza da casa que pegou fogo, não, é lixo. Está dizendo que Jó está num monte de lixo, sentado com um caco de telha na mão, se coçando. Os amigos dele vêm visitar ele, e a Bíblia diz que durante 7 dias ele faz Bildade, Eliú e Zofar, não conseguem falar uma palavra.